Hoje eu quero conversar com você sobre o Evangelho de Marcos. Estamos, na verdade, no nosso tempo de jejum, 50 dias de jejum e de oração, e nas 5 primeiras semanas nós subtraímos algum tipo de alimento, algum tipo de bebida dentro do nosso tempo de jejum. Nós estamos na sexta semana, e nesta sexta semana nós fizemos algo diferente. Nesta sexta semana nós estamos jejuando o nosso tempo, ou seja, tirando um pouco do nosso dia para reflexão da palavra do Senhor, exclusivamente para leitura e edificação da nossa vida, da palavra de Deus, tá bom? Escolhemos ler o Evangelho de Marcos, tem 16 capítulos, 2 capítulos por dia, e nós estamos subtraindo, tirando um versículo desses 2 capítulos diários, e orando, colocando diante do Senhor, e pensando, refletindo sobre isso, deixando o Espírito Santo de Deus ministrar o nosso coração sobre esse texto, abençoar a nossa vida e fazer algumas anotações. Então, o pessoal está fazendo essa semana de jejum com a leitura da palavra, com a edificação do nosso coração e da nossa vida no altar do Senhor. Tem sido uma bênção. Hoje, para quem começou no domingo, 2 capítulos por dia, hoje são os capítulos 9 e o capítulo 10, tá? Você também pode fazer conosco, divida aí, ó, hoje é quinta, sexta, sábado, domingo. Então são 16 capítulos, são 4 capítulos por semana, né, por dia, 4 capítulos por dia, até domingo você vai terminar de ler o Evangelho de Marcos. Então, se você quiser, faça esse tempo conosco, esse tempo de jejum e de oração diante da palavra do Senhor. Nós queremos convidá-lo, tá? Hoje, nós vamos estar lendo, aqueles que ainda não leram, os que começaram no domingo, os capítulos 9 e 10 do Evangelho de Marcos. E é dentro desse Evangelho de Marcos, capítulo 9, que eu quero tirar para o nosso coração algumas reflexões muito importantes. Gente, eu peço que você fique bem atento, porque tem tanta coisa bonita para Deus falar para nós nesse capítulo, e você fique bem atento aí, porque Deus é tremendo, a palavra do Senhor é viva, e você vai ver que Deus vai estar falando com você nessa manhã, Deus vai estar abençoando a tua vida nessa manhã, tá? Evangelho de Marcos, no capítulo 9. O Evangelho de Marcos, no capítulo 9, ele começa, eu tenho dito aqui, né, que o Evangelho de Marcos, ele é um texto sobre Jesus muito dinâmico. Ele mostra, assim, Jesus ativo o tempo todo, Jesus trabalhando, Jesus servindo o tempo todo. Jesus deixou bem claro, quando ele veio para esse mundo, que ele veio para servir. Jesus, quando ele veio para estar entre nós, e Jesus esteve entre nós por 33 anos, os 30 primeiros anos de Jesus, até ele alcançar a maioridade, e depois, quando ele alcança a maioridade, que é com 30 anos, naquela cultura, ele então começa o ministério dele, ministério que tem 3 anos. Jesus, ele escolhe os discípulos, ele é batizado, vai para o deserto, né, é cheio do Espírito Santo, depois vai para o deserto, passa 40 dias no deserto, depois ele volta, daí ele escolhe os seus discípulos, os apóstolos, e ele começa o ministério, ele começa o trabalho, e ele vai de cidade em cidade, ele vai para todos os lugares, ele está o tempo todo anunciando o reino, pregando, mudando e transformando a vida de pessoas. Ele está o tempo todo libertando pessoas de espíritos malignos. Ele está o tempo todo curando, restaurando pessoas, curando pessoas de todo tipo de enfermidades. O ministério de Jesus é um ministério muito intenso. Então você vai ver no Evangelho de Marcos, Jesus indo para tal lugar, voltando para tal lugar, em seguida, logo depois. Então, o Evangelho de Marcos mostra esse dinamismo de Jesus, essa urgência de Jesus em cumprir a sua agenda, em cumprir os propósitos de Deus aqui na Terra. É maravilhoso a gente olhar para Jesus e ver tudo que ele fez, tudo que ele preparou, como que ele conduziu todas as coisas. É maravilhoso a gente poder aprender com o Senhor e o que nós estamos fazendo aqui. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, esse evangelho começa com Jesus, com os discípulos, ele está num determinado lugar, e eles então sobem ao monte para um tempo de oração. E Jesus pega alguns dos seus apóstolos, alguns dos seus discípulos, que eram mais chegados dele, e eles sobem até o alto de um monte para estarem orando, para terem um tempo na presença de Deus. Quando eles chegam no alto desse monte, é chamado o monte lá da Transfiguração,
é um momento maravilhoso, é um momento celestial. É um momento em que há um derramamento de Deus extraordinário, como nunca eles tinham visto. Os discípulos ficam maravilhados com aquilo tudo que está acontecendo. Eles ficam maravilhados, eles ficam extasiados com a glória de Deus que desceu sobre eles. Aqueles que têm aqui, que já tiveram o privilégio de ter assim um caminho com Deus por algum tempo, de repente num acampamento, de repente na igreja, em algum lugar, sabe aquele momento em que a glória de Deus desce, aquele momento em que o Shekinah de Deus enche o lugar e você fica cheio da presença de Deus e você não quer sair dali nunca mais? É essa experiência que aqueles discípulos tiveram no Monte da Transfiguração. E eles ficaram tão extasiados, tão maravilhados, eles ficaram tão impressionados com tudo aquilo que estava acontecendo, com a presença tão grandiosa de Deus naquele lugar, que eles chegaram a pedir para o Senhor para que eles permanecessem ali e nunca mais saíssem dali. Você já esteve em algum lugar assim na presença de Deus que você falou, eu não quero sair daqui nunca mais, eu não quero sair desse lugar nunca mais, eu quero ficar aqui para sempre? Já aconteceu uma experiência com você assim? Às vezes um momento da igreja, de você dizer, eu não quero que a igreja saia desse momento nunca mais, eu quero que a igreja fique sempre aqui, porque a glória do Senhor está aqui, porque a presença do Senhor está nesse lugar, porque Deus encheu esse lugar do seu amor. Já passou por uma experiência assim? Os discípulos estavam passando por uma experiência exatamente dessa maneira. E eles ficaram tão maravilhados e tão cheios de Deus, e estava tão bom ali, que eles chegaram a pedir para o Senhor para que eles não saíssem mais dali, ficassem ali sempre na presença do Senhor. Olha o que diz aqui o Evangelho de Marcos, o versículo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 9, o versículo 5. Então disse Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui para sempre, né? Vamos fazer tendas e vamos permanecer aqui. A fala de Pedro, né, dos discípulos que estavam ali, é uma fala muito parecida com a nossa, quando a gente está passando por aquele momento tão grandioso, que as coisas estão acontecendo, a igreja está cheia da glória do Senhor, a nossa vida está cheia da glória do Senhor, a gente está em oração, está buscando a Deus, está clamando ao Senhor, e a gente diz, eu quero ficar aqui para sempre, eu não quero mais sair da presença de Deus, dessa glória de Deus que está acontecendo. Mas é interessante, porque Jesus, ele não atende, né? Logicamente ele não atende o pedido ali de Pedro, para que eles permaneçam ali, ele não atende esse pedido. E Jesus não atende esse pedido por quê? Porque o propósito de nós estarmos aqui, nesse mundo, é o propósito de nós servirmos. Nós estamos aqui para servir. E eles estavam lá no alto do monte, cheio da glória do Senhor, cheio da presença do Senhor, experimentando aquela alegria, aquela paz que inunda o coração para sempre. Eles estavam naquele momento tão glorioso na presença de Deus, mas era necessário descer o monte. E era necessário descer o monte porque haviam pessoas para serem libertas lá embaixo. Haviam pessoas para serem transformadas lá embaixo. Haviam pessoas para serem curadas lá embaixo. Eles precisavam descer o monte. Por mais que a gente goste, ame, deseje ficar no nosso quarto, ficar na nossa igreja, ficar naqueles ambientes onde a glória de Deus se manifesta, chega um momento que o Espírito Santo de Deus diz, agora nós precisamos descer. Agora nós precisamos continuar a obra a que fomos chamados a fazer. E é isso que Jesus diz aos seus discípulos, e eles descem, né? Eles descem aquele monte, e quando eles descem aquele monte, eles se deparam com, eles vêm discutindo, conversando e tal, depois você vai ler o texto, você vai ver, estão pensando ali sobre a ressurreição, sobre como que vai ser a vida, depois da morte, tudo e tal, eles estavam naquele estado glorioso por tudo aquilo que eles tinham visto lá em cima, pela manifestação de Deus gloriosa lá em cima, e eles estavam conversando, e de repente quando eles descem, eles se deparam com uma situação, com uma pessoa que está com um espírito maligno, que precisa ser liberta, que precisa ser restaurada, né? E aí começa a missão, a necessidade de cumprir os propósitos de Deus, a necessidade de buscar a presença de Deus, de ser cheio de Deus,
mas de cumprir o propósito de Deus e libertar pessoas e restaurar pessoas e transformar a vida de pessoas. Ali começa a nossa missão. Ali começa o nosso trabalho. Nós gostamos de estar na presença de Deus, de estar naquele momento glorioso. Nós gostamos de estar lançados na presença de Deus em oração, cheios do poder e da glória de Deus. Queremos ficar ali para sempre. Só que Deus diz para nós, é necessário descer o monte da glória e é necessário ir por todos os lugares aonde existam pessoas que precisam ser libertas, aonde existem pessoas que precisam ser restauradas, aonde existem pessoas que precisam ser tocadas, serem tocadas pelo poder e pela graça do Senhor. Deus está falando com você nessa manhã. Existem lugares gloriosos, cheios da presença de Deus, mas existe uma missão que Deus te deu, um chamado que Deus te deu, para que você desça o monte, cheio do Espírito Santo, abastecido, cheio da palavra de Deus, mas você precisa descer o monte, e você precisa ir aos lugarejos, você precisa ir às cidades, você precisa ir às ruas, você precisa ir para onde Deus está te levando, para curar enfermos, para libertar pessoas que estão com o espírito malignos, perturbadas, para anunciar o reino de Deus, para anunciar a palavra do Senhor. E é isso que Jesus faz com os discípulos. E quando eles chegam lá embaixo, uma situação muito complicada, porque os discípulos, num outro evangelho que cita essa experiência de quando eles descem, diz que os discípulos, quando Jesus desce com aqueles 3 discípulos que estavam com ele, lá do monte, e o rosto deles está brilhando, e quando eles descem, e eles chegam lá embaixo, os outros discípulos estão tentando expulsar um espírito maligno e não consegue expulsar. E eles estão numa situação muito complicada, e aí Jesus chega para mudar toda aquela situação, toda aquela história. E quando os discípulos, eles veem aquela situação, eles acham que era algo que não podia ser mudado. A possessão, o domínio do inimigo sobre a vida daquela pessoa era tão forte, tão grande, que os discípulos já estavam achando que era algo que não podia mais ser feito, que não tinha como ser feito. E aí vem uma fala de Jesus, nos versos 22 e 23, tem uma fala de Jesus poderosa. Porque eles dizem, alguém chega e diz, Senhor, o Senhor pode mudar essa situação? Quando Jesus chega com os discípulos, com os 3 discípulos lá. E os outros estão ali tentando e não conseguem expulsar aquele demônio e libertar aquela vida. Aí o pai daquele menino que está em possesso chega para Jesus e diz, mas o Senhor pode fazer? Aí a resposta de Jesus é essa. Tudo é possível àquele que crê. Guarde essa frase hoje, meu irmão. Tudo é possível àquele que crê. Eu não sei qual é o tamanho do teu desafio. Eu não sei qual é o tamanho da dificuldade, da luta que você está enfrentando nesse dia. Mas a palavra de Deus é a mesma. Tudo é possível àquele que crê. As circunstâncias são diferentes. As tempestades são diferentes. Os tempos são diferentes. As personagens são diferentes. Sabe, a força pode ser diferente, mas a palavra de Deus permanece a mesma. A palavra de Deus permanece a mesma. Como diz lá o profeta Isaías, tudo passará, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras do Senhor permanecem hoje as mesmas. E sabe qual que é a palavra de Deus nessa manhã? Tudo é possível àquele que crê. Senhor, mas nós já tentamos de... Tudo é possível àquele que crê. Senhor, mas nós já fizemos tudo como o Senhor nos ensinou. Tudo é possível àquele que crê. A palavra de Deus para o teu coração é essa. Mesmo que você olhe uma situação completamente adversa, tudo é possível àquele que crê. Nós vimos ontem, por exemplo, quando Jesus ele chega e alguém está indo com Jairo para a casa de Jairo para orar pela filha dele, que estava terrivelmente enferma. E quando eles estão indo, já chegando na casa de Jairo, vem uma comitiva lá da casa de Jairo, algumas pessoas, para dizer para Jairo, olha, pode parar, pode mandar, pode dispensar Jesus, pode, muito obrigado pelo esforço de Jesus, pela dedicação de Jesus de vir até aqui, mas Jairo, não dá mais, não precisa ficar mais atormentando o mestre aí, porque a tua filha morreu. Não tem mais chance, não tem mais esperança. E aí, na hora que Jairo leva aquele susto, né, por causa dessa palavra, Jesus olha nos olhos de Jairo e diz assim, meu filho, não temas, crê somente. Não temas, creia
somente. Somente creia. Tem hora, meu irmão, minha irmã, você que está aqui comigo, tem hora que você precisa crer. Somente crer. Talvez Deus esteja chamando você para fazer isso nessa manhã. Somente crer. Não fique pensando sobre isso. Não fique martelando isso na tua cabeça. Não fique avaliando as impossibilidades. Somente creia. Somente creia. É o que Jesus estava falando aqui para o pai desse menino. Tudo é possível àquele que crê. Porque aquele homem chegou e disse para Jesus: essa situação pode ser mudada? Existe uma possibilidade dessa situação ser mudada? E a resposta de Jesus é: tudo é possível àquele que crê. Qual que é a palavra de Jesus para o teu coração nessa manhã? Tudo é possível àquele que crê. Declare isso nas tuas redes sociais. Declare isso nas tuas conversas hoje. Quando as pessoas começarem a falar com você sobre impossibilidades, declare a palavra de Deus e diga: tudo é possível àquele que crê. E aí, gente, aí vem uma palavra linda daquele homem, porque ele se volta para Jesus e ele, de modo muito humilde e sincero, ele diz o seguinte no verso 24: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha que interessante essa palavra. Olha que interessante a palavra desse pai. Eu creio, é uma decisão dele. Aí ele diz assim: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ora, se eu creio, então por que precisa ajudar a minha incredulidade? Você está entendendo? É porque crer aqui, quando ele diz eu creio, ele está tomando uma decisão. A decisão de crer. E quando ele diz assim, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, é que o sentimento que estava dentro dele é o sentimento que não vai acontecer. Mas eu decidi crer que vai acontecer. Mas o sentimento meu está dizendo que não vai acontecer. Mas nós não somos guiados pelo nosso sentimento. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quando a Bíblia fala sobre coração no Antigo Testamento, não está falando sobre o órgão aqui, coração. Está falando sobre as nossas emoções, sobre a nossa alma. O coração do homem é enganoso. O coração engana. Ele nos engana. E nesse texto aqui, esse homem chega e diz: eu creio, eu decidi crer. Eu tomo posse de que eu vou crer. Eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor irá fazer um milagre. Eu tomo essa decisão na minha vida de crer. Mas me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer a minha incredulidade, para que a minha alma não me engane, achando que existe algo que o Senhor não possa fazer na minha vida. Que existe algo que o Senhor não consiga fazer. Me ajuda, Deus, na minha incredulidade. Olha que palavra tremenda desse homem. Um pedido para o Senhor. Talvez você precise fazer essa oração nesse dia. Talvez você precise colocar diante do Senhor a tua vida e o teu coração. Aí você pergunta assim, tá, tudo é possível àquele que crê. Essa é uma verdade. Isso já está posto. Aí você diz assim, eu creio, eu decidi crer. E eu peço ao Senhor que Ele me ajude na minha incredulidade. Aí vem a questão, como que o Senhor pode ajudar você na tua incredulidade? E aí vem algo que nós precisamos fazer juntos com o Senhor, que é o que está escrito aqui no verso 29. Olha só. Jesus disse para aquele pai e para os seus discípulos, essa espécie de mal, esse tipo de mal, ele só sai pela oração e pelo jejum. O que nós estamos fazendo? 50 dias de jejum e de oração. O que Jesus fala aqui? Jesus diz que existem algumas dificuldades. Jesus diz que existem algumas lutas. Jesus disse que existem algumas manifestações malignas na nossa vida, que ele não sai simplesmente você dizer sai. Que ele não sai simplesmente se você orar na hora do almoço, ou à noite, ou durante o dia, fazendo teu trabalho, dirigindo teu carro, você simplesmente orar e dizer sai e sai. Jesus está falando que existem algumas coisas na nossa vida em que nós precisamos nos dedicar.
Eu preciso dobrar o meu joelho num lugar específico e orar. Jesus nos dá o exemplo. Por exemplo, Jesus, ele foi uma pessoa de oração. E se você ler os evangelhos, os 4, você vai ver que em vários momentos Jesus se retira para orar. Se Jesus podia ficar orando e fazendo as coisas ao mesmo tempo, por que ele se retirava para orar? Por que ele ia para o deserto para orar? Por que ele procurava os lugares ermos, sozinhos, para estar em oração, passar uma noite inteira diante de Deus em oração? Porque Jesus sabia que existe alguns tipos de coisas, de circunstâncias, de situações que a gente precisa estar cheio de Deus para orar, para libertar, para expulsar. É por isso, gente, olha aqui, é por isso que um pouco antes Jesus estava onde com os discípulos? Com aqueles 3 discípulos. Jesus estava no monte, diante da glória do Senhor. Jesus estava sendo abastecido. Jesus estava sendo cheio da presença de Deus, do Shekinah de Deus, do poder de Deus. Para quê? Para que depois ele descesse aquele monte e ele pudesse tocar a vida daquele menino e libertar aquele menino de todas as tempestades malignas que estavam sobre ele. Sabe? Primeira coisa que você precisa saber. Vamos lá, para a gente concluir a nossa palavra nessa manhã. Eu quero que você entenda tudo que nós falamos. Primeira coisa, nós vamos ter momentos de glória. Nós vamos ter momentos de glória, cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus. Nós vamos estar em lugares em que a presença de Deus vai ser derramada e que nós vamos dizer: eu gostaria de ficar o resto da minha vida aqui e nunca mais sair daqui. Nós vamos ter momentos assim. Só que por mais que esses momentos sejam maravilhosos e que nós estejamos lá no alto do monte, vai chegar o momento em que Jesus vai falar para nós: agora vamos descer. Vamos descer. Mas por que a gente vai sair daqui, Senhor? Está tão gostoso aqui. Porque nós temos um trabalho a fazer. Nós estamos em missão. Existem pessoas para serem curadas, libertas, restauradas, para ouvirem a palavra de Deus. E aí nós vamos descer o monte. E nós vamos, na vontade de Deus, caminhar. E nós vamos chegar diante de situações humanamente impossíveis de serem mudadas. Humanamente impossíveis de serem transformadas. E nós vamos chegar nessas circunstâncias porque Deus quer usar a nossa vida. E quando nós olharmos para essa situação e as pessoas perguntarem para nós: você acha que essa situação pode ser mudada? Qual que é a nossa resposta? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver aquilo, até mesmo aquilo que está morto, ressuscitar. Os teus sonhos, teus planos, teus projetos, tua vida próspera, tua vida abençoada. Você vai ver Deus prosperando todo o teu caminho, porque tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E aí nós vamos experimentar a palavra do Senhor quando nós nos colocarmos diante dele e dissermos assim: Senhor, nós cremos, mas ajuda na nossa incredulidade. Nós decidimos crer da nossa mente, mas nós queremos crer também no nosso coração. Nos ajuda, Deus. Nos fortalece. Converte a nossa alma ao Senhor. Converte o nosso coração ao Senhor. Queremos ser mudados e transformados pelo Senhor. E aí o Senhor vai falar para nós: existem algumas circunstâncias, existem algumas coisas que eu quero fazer na vida de vocês. Mas para que eu consiga fazer, vocês precisam estar em jejum e oração. O que significa isso, gente? Estar em jejum e oração. Procurar profunda intimidade com Deus. Procurar uma dedicação total a Deus. Porque qual que é a lógica do jejum? A lógica do jejum é a seguinte: eu substituo alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que eu tenho hábito, eu substituo para que nesse momento eu esteja buscando o Senhor. E o que eu estou dizendo para mim, porque o jejum é algo que eu faço para mim, certo? Eu faço jejum, eu dedico esse jejum ao Senhor, mas é um exercício espiritual que eu estou fazendo. O jejum é um exercício espiritual que você faz para você. Para que você diga para você mesmo que Deus é mais importante do que aquilo. Por exemplo, nós fizemos jejum de café. Foi o primeiro que a gente fez. Uma semana sem tomar café. Para algumas pessoas, sem problema nenhum.
mas para algumas pessoas é algo muito importante o café, todo dia. Quando você faz jejum, eu estou fazendo jejum, não é só por fazer. O que eu estou querendo dizer? Qual que é a lógica do jejum? Olha, eu gosto muito de café, mas eu vou ficar sem tomar café e nesse tempo eu vou me dedicar ao Senhor. Toda vez que eu lembrar do café, eu vou me dedicar ao Senhor, porque eu preciso dizer para mim, eu preciso dizer para o meu corpo, eu preciso dizer para a minha vida que Deus é mais importante para mim do que o café. E assim nós estamos fazendo. E nesse momento nós estamos lendo o Evangelho de Marcos juntos, porque nós estamos dizendo que a palavra de Deus é mais importante do que qualquer alimento que nós temos para o nosso dia. O jejum, ele tem esse sentido de que nós dizemos, o Senhor é mais importante para nós. Nós vamos priorizar esse nosso tempo com Deus. E é desse jeito que a gente crê, que a gente vai crer. E é desse jeito que a gente vai ver a glória do Senhor se manifestando na nossa vida. Eu quero convidar você nessa manhã para experimentar a glória e o poder do Senhor na tua vida e na tua casa. Palavra de Deus tremenda hoje para o nosso coração e para a nossa vida. Saiba que tudo é possível àquele que crê. Deus separou você para grandes obras. Deus vai levar você para o alto do monte para encher você da glória dele. Mas Deus vai fazer você descer do monte para alcançar aqueles que precisam do amor e da graça do Senhor. Você é um escolhido de Deus. Você foi separada por Deus para o ministério extraordinário e maravilhoso. Deus estará cuidando de você em todo caminho. Saiba que tudo é possível àquele que crê. E você pode pedir ao Senhor para que Ele fortaleça a tua fé, para que Ele fortaleça o teu caminho, o teu serviço a Deus, a tua missão de servir a Deus, para que você sirva a Deus cada dia com mais intensidade e poder. Você pode pedir a Deus e Deus vai estar te ajudando em todo caminho. Mas faça exercícios espirituais. Tenha hábitos espirituais que abençoe a tua vida e que ajudem você a avançar nesse caminho vitorioso que o Senhor propôs para você. Você é mais do que vencedor. Creia nisso e seja um instrumento de Deus nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor e crer que nessa manhã Deus está fazendo milagre na nossa vida. Deus está hoje fazendo um milagre na tua vida e no teu coração. Creia em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Fecha os teus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu poder que está aqui, Deus, derramado sobre todos nós. Somos muito gratos, Deus. Teu Espírito Santo e teu amor estão aqui presentes. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, que nós podemos, Senhor Deus, compartilhar e testemunhar nessa manhã, Pai. Agradecemos pelas experiências, Pai, que estão aqui relatadas do nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o caminho que ele caminhou, Deus, com os seus discípulos, todos os ensinamentos que ele deu aos seus discípulos e que hoje servem, Pai, para orientar e para nos amadurecer também na tua palavra, Pai, para que a gente consiga compreender esse tempo que a gente está vivendo. É muito bom, Deus, estar na tua presença, mas é muito melhor ainda estar te servindo, Pai. Depois de estarmos cheios da tua presença, nós descermos o monte e irmos servir, abençoar a vida uns dos outros. Usa, Deus, cada um que está aqui nesta manhã. Abençoe esta família, abençoe esta casa. Encha essa casa com a tua palavra. Encha essa família com o teu poder. E que essa família saiba, Deus, independente de qualquer problema e luta que esteja passando, que tudo é possível àquele que crê. O Senhor, o Deus do impossível, está neste lugar, abençoando a nossa vida e o nosso coração. Abençoe, Pai, cada um que está aqui. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder sobre a vida de cada um, Deus, que está aqui nesta manhã, sobre a vida do teu filho e da tua filha, Pai. Eu peço o derramamento do teu poder sobre esta vida, sobre esta casa, em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor manifeste o teu poder e que todos os milagres necessários aconteçam na vida dessa família, na vida deste irmão, desta irmã que estão comigo nesta manhã. E eu peço, Deus, em nome de Jesus também, que o Senhor use como instrumento do Senhor a vida de cada um aqui nesse dia, para edificar, para restaurar, para ser bênção do Senhor em todo lugar aonde estiver. Deus, que cada um aqui creia que foi separado pelo Senhor, separada pelo Senhor, para ser instrumento do teu amor e do teu poder nesse dia. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor e pelo teu Espírito Santo agindo em cada um de nós. Somos muito gratos em nome de Jesus. Amém e amém.
Graças ao nosso Deus, são 7h41. Nós estamos chegando no final e eu quero agradecer você por estar aqui conosco nessa manhã, tá? Quero pedir você também, você que pode nos ajudar com o seu dízimo e com a sua oferta, para que você assim o faça, tá? Nós precisamos, a nossa comunidade está precisando, e você que pode nos ajudar, você que sente no coração, Deus tem tocado o teu coração, para que você nos ajude com uma oferta, para que você que de repente tem a nossa comunidade como a tua igreja, para que você nos abençoe com o teu dízimo, tá? Eu sou dizimista, oferto na casa do Senhor e sou muito grato a Deus, porque para mim é um privilégio santo e maravilhoso. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, por você caminhar com a gente, muito obrigado por você divulgar esse ministério, muito obrigado por você convidar outras pessoas para estarem aqui conosco e continue convidando. Você tem um amigo, tem uma amiga que precisa ouvir a palavra do Senhor. Hoje, às 20 horas, nós vamos estar aqui. Todos os dias estamos aqui pela manhã e à noite. Hoje, às 20 horas, vamos estar aqui pelo YouTube, pelo Facebook, às 20 horas. Hoje é a nossa 4ª ministração da série Antifrágil, tá? Se você não ouviu essas ministrações, gente, ouça, porque vale a pena, vale muito. Então, elas estão lá no YouTube. Todas as ministrações, essas ministrações, depois você pode... Eu vou pedir, inclusive, para que você entre no YouTube, na página no canal do YouTube da nossa igreja e se inscreva lá, tá? Todos se inscrevam lá, divulguem, tá? E lá estão todas as ministrações. Todas as ministrações que nós temos aqui de manhã, depois é tirado as músicas, os comentários, tudo assim, as coisas que eu faço no começo, no final, e fica só a palavra e a oração lá no YouTube, tá? Então aproveite para assistir outras vezes, para ouvir a palavra. Faz que nem uma irmã da nossa comunidade aqui, ela deixa a televisão dela o dia inteiro, vai limpando a casa e deixa lá no YouTube e vai passando as ministrações o dia inteiro, ela fica ouvindo a palavra do Senhor. A Meire também, lá de Portugal, ela tem um salão de beleza e ela deixa a palavra lá na televisão do salão, ela deixa ligado e todos os clientes, o pessoal que vai lá, fica ouvindo a palavra do Senhor durante o dia. Tremendo. É uma forma que tem de você divulgar e levar a palavra do Senhor. Muito obrigado por todos vocês que têm feito esse trabalho, que têm divulgado. Gente, divulga, porque é muito importante você abençoar a vida das pessoas. A palavra que tem servido para você serve também para outras pessoas que Deus tem chamado você para levar a palavra para elas, tá? A glória do Senhor não é só para mim e só para você. A glória do Senhor é para todos nós. Nos ajude, tá? Muito obrigado por estar aqui conosco e um bom dia para você, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira para você. Deus abençoe muito o teu coração. Eu vou impetrar a bênção agora. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, com a tua família e com a tua casa, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus edifique, abençoe e cuide do teu dia. Em nome de Jesus. Que esse dia seja muito abençoado para você e para toda a tua casa. Deus abençoe, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.